Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre magia. Já tem algum tempo que eu venho fazendo vídeos falando sobre magia, mas mais de uma forma assim mais teórica, né? E hoje eu venho falar assim com uma abordagem um pouco mais focada no lado prático. Inicialmente eu tive a ideia de fazer esse canal para falar, né, das minhas experiências, né, a respeito desse tema, que eu comecei a partir de literatura e em um determinado momento eu decidi que era a hora de eu começar a tentar ter algum contato com isso. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre os nomes divinos, né, que são atribuídos a cada uma das esferas da árvore da vida, né? E uma coisa que eu pude perceber é que na literatura sobre magia ocidental, os magos da Idade Média e até mesmo depois da Idade Média, né, os magos ali já do século XIX, eles costumam abordar essa parte relacionada a Kabbalah nos livros e sempre traz esses nomes divinos que são relacionados a essas esferas. E eu pude ter uma compreensão a partir dessas literaturas que seriam nomes que a gente usa para poder ter acesso, né? Seriam como chaves para poder se acessar essas esferas. As esferas da árvore da vida, elas trazem muito simbolismo, têm muito significado e podem ser aplicadas de diversas formas na vida prática. Não só em ritualística, de magia, mas também na vida prática. Essa ciência, né, que envolve esses conceitos de se acessar essas esferas espirituais que o homem traz dentro de si, que são aspectos divinos inerentes à sua natureza espiritual, né, que ele herdou, conforme é citado nas Escrituras, quando ele foi feito, a imagem e semelhança do Criador. E eu trago também o meu entendimento de que esse conceito é relacionado também a essa divisão que Deus fez ali na criação, atribuindo, né, incumbências a esses aspectos divinos, que eu entendo que são aspectos angélicos, para participarem na criação do homem, e cada um deles ali traz a sua esfera de atuação, como uma jurisdição onde eles atuam. Então, me foi dito uma certa vez, um mago, ele citou que na jornada espiritual, né, os grimórios sempre trazem as virtudes inerentes a cada uma dessas esferas. Então, citando aqui um exemplo, né, se você tem uma situação onde você precisa, digamos, trabalhar ali essa energia relacionada, por exemplo, a vencer certos obstáculos, a vencer, por exemplo, uma força de oposição que esteja acontecendo na sua vida. Vamos imaginar aqui uma situação em que no seu trabalho você se depara com uma situação em que você precisa de buscar forças para poder vencer esse obstáculo. Talvez uma pessoa que esteja fazendo oposição a você esteja te impedindo de evoluir, né? E você precisa dessa força. Então, de forma prática, é possível acessar essa força divina dentro de nós, porque a ciência que envolve a Kabbalah traz essa possibilidade. Na magia também é possível, de forma que você pode acessar as esferas espirituais e usando desses nomes divinos, né, que cada nome é atribuído ali a uma dessas esferas, você faz então um contato com a força angélica ou as forças angélicas atuantes nessa esfera e tenta buscar delas conhecimento, orientação e força para você conseguir suprir aquela necessidade, aquela deficiência que você tem naquela determinada esfera. Nesse caso, se você precisa, por exemplo, de algo que relaciona-se à capacidade de, por exemplo, de adquirir sabedoria, conhecimento, ciência em determinada área, por exemplo, para passar numa prova de vestibular, para você vencer um concurso público, passar no concurso público, você já busca uma determinada esfera que é relacionada com isso, né? Se é na questão do amor, tem a esfera também que lida com essas questões, a questão de prosperidade, na questão de atrair
energias positivas, de conseguir ter status, de conseguir um magnetismo, uma capacidade de atração. Então você encontra ali diversas virtudes nessas esferas espirituais que podem ser acessadas de forma prática. Você mesmo pode buscar isso dentro de você, e você também pode buscar em ritualísticas, né, em magia, através da magia. E quando eu digo magia, não só no sentido de magia cerimonial. As pessoas realizam magia de forma prática também no dia a dia, mesmo aquelas que não se utilizam desse termo. Quando você, vamos partir do pressuposto que você seja, por exemplo, sei lá, um católico ou evangélico, se você ajoelha e começa a buscar a Deus ali, eu preciso, por exemplo, arrumar um emprego, estou passando por tal necessidade assim assado, e preciso que isso aconteça na minha vida, eu preciso dessa mudança na minha vida. Isso aí que você está fazendo é praticar magia, porque você está acessando forças superiores para te darem, para te suprirem de algo que você tem uma deficiência na sua vida, e você acredita que precisa disso aí para poder alcançar os seus ideais, os seus objetivos de evolução, né? Você entende que isso vai te ajudar a evoluir na sua jornada, né? Então isso é uma prática de magia. As pessoas simplesmente não utilizam desse termo porque eu acredito que, principalmente a partir da Idade Média, né, houve muitas perseguições e muitas tentativas de suprimir isso aí para que a população não acessasse isso dessa forma, para que a população ficasse submissa à igreja, né? Tipo assim, o homem tinha que buscar a Deus através de um sacerdote, mas na verdade isso não é necessário. O homem pode buscar a Deus dentro de si mesmo, ele pode buscar essa força divina dentro de si mesmo. Então esses nomes de poder seriam como mantras, porque as escrituras hebraicas, elas trazem essa concepção de que são como um código, é como se fosse um maior, na minha concepção, é como o maior grimório que existe na face da Terra. É a Bíblia, as escrituras hebraicas. A palavra hebraica, ela traz em si algo que a torna diferente dos outros idiomas. É como é dito em algumas literaturas que o hebraico é o que mais se assemelha ao idioma falado por Adão nos primórdios, né? O homem primordial ali que tinha contato direto com Deus, antes de adquirir essa característica de materialidade, digamos assim. Eu entendo que isso tem a sua veracidade, porque recentemente eu fiz uso de algo que eu até coloquei no e-book, né, que está em todos os links aqui do meu canal. Duas práticas na verdade. E eu vou relatar aqui essas práticas que eu ainda não tinha colocado em prática, mas eu coloquei no e-book porque eu pretendia, né, realizá-las no futuro. E recentemente eu acabei realizando, e uma delas é uma espécie de alinhamento energético para a gente se colocar numa situação ali de vibração em sintonia com Deus, para conseguir alcançar na magia essa conexão com Deus e ter ali um acesso com as forças angélicas, né? As forças angélicas não tem nada a ver com essa visão romantizada, né, que a gente vê aí em esculturas, por exemplo, tipo, como se fossem criancinhas com cabelos encaracolados, peladinhas. Não tem nada disso. Os anjos são forças de combate, são citados nas escrituras como sendo seres de grande poder, capazes de uma destruição imensa, mas também de fazer coisas miraculosas e maravilhosas. Então, são seres que o homem deve se preparar de uma forma que eu vejo não tão fácil assim. Essa preparação eu acho que é uma coisa um pouco difícil, exige um certo condicionamento mental, e mental eu digo no sentido de consciência, de você se conscientizar da sua condição humana, em uma questão de purificação espiritual. Não é um ser que você pode chamar à sua presença. A maioria das pessoas não pratica a magia dessa forma, de chamar a força angélica à sua presença para um diálogo,
coisa que acontece na magia cerimonial. As pessoas geralmente fazem uma oração e fazem uma petição, né? É a forma exotérica de fazer esse contato com o divino. Então, a pessoa que faz aquela novena, aquela campanha de oração, todos os dias se levanta de madrugada e faz oração, ela vai conseguir sim, vai ser ouvida, vai ser atendida. Se ela tem fé, vai conseguir ser atendida. Eu mesmo já passei por isso, já consegui ser atendido, foi uma coisa miraculosa. Um dia eu posso até contar isso aqui no canal. Mas a questão é que as pessoas não têm essa prática, né? Eu particularmente fui descobrir que existe essa possibilidade de chamar essas forças angélicas para um contato mais intimista, para conversar, para dialogar, recentemente, porque quando a gente faz uma oração, a gente acredita, assim, a pessoa que tem fé, que faz oração, acredita que está direcionando essas palavras a Deus, que Deus está ouvindo, né? Porque a gente tem aquele entendimento de que Deus está em toda parte, que Deus é onisciente. Mas a gente nunca que pensa assim, eu vou fazer oração, eu vou chamar o anjo para se manifestar na minha frente aqui e conversar com ele. A maioria das pessoas não pensa dessa forma, eu mesmo particularmente nunca tinha pensado dessa forma, e fui começar a agir a partir dos livros, né, que eu fui tendo acesso, e fui descobrir. Esses livros foram escritos por abades, né, que viviam nos mosteiros, católicos, mundo afora, né, principalmente ali na região da Europa, mas não só ali, isso vem de tempos remotos, né. Esse conhecimento, em uma determinada época de muitas perseguições, ele foi mantido ali aos cuidados dos árabes cabalistas, né? E tem toda uma história, tem toda uma trajetória. Eram os sábios da época, homens que eu diria que eram cientistas que faziam suas experiências, tiveram contato com essas forças espirituais. Eles queriam descobrir, queriam ver até onde isso poderia chegar, e acabava que nesse percurso que eles, né, traçavam, eles adquiriam uma compreensão da espiritualidade que a prática nos leva a alcançar, né, através daquilo que é chamado de teurgia. Então, como eu ia dizendo, as escrituras hebraicas, né, elas trazem essa força que tem esse conteúdo, esse teor teúrgico muito latente, muito forte. A gente sente essa potência a partir do momento que a gente pratica. E a primeira prática que eu tive disso foi de um único versículo que eu trago lá no e-book, né? Que foi citado por um cabalista muito famoso. Esse cabalista, ele trouxe lá no canal dele, falando que de um trecho de um versículo bíblico que você pode usar para fazer esse contato espiritual, se colocando num alinhamento ali, eu diria, de vibração energética com Deus. E eu coloquei isso na prática. E no momento exato em que eu fiz isso, no meio de um ritual que eu fazia, eu pude sentir ali uma força vibrante que percorria o meu corpo todo. A gente tem essa sensação energética durante o ritual. Tem gente que consegue ter sensações bem, eu diria, mais potentes do que eu. Eu acho que isso vai de acordo com a evolução espiritual, né, da trajetória que a pessoa percorre, né, já percorreu. Eu ainda sou muito novo nisso, apesar da minha idade, né, da minha barba branca. Tem pouco tempo que eu trabalho com magia, que eu estou engajado nesse caminho. E o outro trecho que eu usei, que eu senti uma coisa muito potente, foi através de um texto que eu encontrei num livro que se chama The 72 Angels of Magic. São 72 anjos da magia, que traz um trecho falando que se a gente, no meio de um ritual, isso não é coisa para você sair praticando assim de qualquer jeito, não, viu? É um trecho, eu não vou nem citar aqui qual que é o salmo. Quem quiser saber qual que vai ter que segui-lo passo a passo para não fazer bobagem, porque ter contato com as forças angélicas é algo que pode ser perigoso se você estiver despreparado e não agir de forma respeitosa. Esse trecho trazia a informação de que quando a gente realiza o verbalizar desse versículo no idioma hebraico, ele, em sua transliteração, ele traz ali uma chave que é como um chamado angélico do arcanjo regente na segunda séfira, que está logo abaixo da primeira séfira da árvore da vida, né? É o arcanjo Raziel. Então,
pronunciando aquele trecho bíblico aqui dos Salmos, eu pude sentir a presença angélica se aproximando muito rápido. E a sensação foi uma coisa assim extraordinária. Era uma força de uma pureza tão grande, mas tão difícil de descrever, que o mais próximo que eu posso descrever disso é que eu sentia o quanto distou a nossa situação humana em relação ao espiritual. Eu me senti como se eu estivesse sujo, impuro. Por mais que eu tivesse me preparado ali, então, na hora ali eu pude sentir essa energia angélica muito pura mesmo. E pela primeira vez eu senti medo de uma presença angélica. Porque eu acho que por mais que a gente se prepare, a gente nunca está num nível de vibração espiritual, de purificação, à altura de um ser que está atuante ali, próximo das esferas espirituais, o mais próximo do Deus Criador. Então, a escritura hebraica, realmente eu pude comprovar através dessa prática, desse único versículo ali. Eu já tive as minhas experiências que eu vou passar a narrar aqui no canal, de percepção de energias angélicas, e realmente as escrituras hebraicas têm essa força, têm esse poder. Bom, eu fico por aqui, pessoal, e eu vou compartilhando ao longo dos vídeos aí acerca das minhas experiências que eu tive nessa minha jornada espiritual. A gente se vê. Até lá.